fez há mais ou menos um ano. E essa é uma palestra que eu adaptei um pouco do que eu já faço normalmente, com ênfase um pouco mais na medicina. E quando eu vi o tema Beleza em Medicina, para mim é quase que um resumo da minha vida, porque é o que eu trabalho. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de formado e 25 anos de cirurgião plástico. Então é basicamente o que eu vivo, dentro da estética, da beleza, como artista e como cirurgião. Eu digo sempre que durante a semana é o bisturi, no fim de semana é o pincel. Então os dois trabalhando em prol da beleza. E quando você fala medicina, nós já sabemos qual é o objetivo. A medicina é o que? É prolongar a vida, é perpetuar mais a nossa existência com saúde, né? Então a medicina tem esse dom de perpetuar. Aí quando você fala de beleza, você já fica mais amplo um conceito. A beleza na natureza também é parecido com a medicina. Na natureza, o objetivo da beleza é perpetuar as espécies. Como assim? Quando você tem um animal que tem uma beleza, ele vai atrair o parceiro e daquela forma a beleza vai se perpetuar na espécie, de uma maneira que vai ter uma seleção natural, porque os mais belos vão ser mais procurados, e assim a beleza na natureza tem todo esse aspecto também de prolongar a vida e a espécie. Pode passar. Então, quando eu tinha 17 anos, resolvi fazer o vestibular, eu queria fazer artes plásticas, né? Que hoje não é mais, é hoje artes visuais. Então, hoje não é mais artista plástico, é artista visual. Só que não tinha aqui, apenas em Recife que tinha. E eu sempre gostei muito de biologia, eu tinha muito afeição por todo aquele aspecto da formação da vida, né? Do embrião, da mórula, da blástica, aquela forma estética que vai se desenvolvendo, né? Desde criança, até aquela experiência que nós fizemos em criança com aquele feijão que vai crescendo, aquela forma, aquele feijão dentro do algodão, aquilo ali. Então, eu sempre gostei de biologia. E quando eu decidi fazer medicina, já foi para fazer a cirurgia plástica. Então, quando eu, aos 17 anos, que eu entrei na faculdade, já para fazer cirurgia plástica. Resumindo, seria esse o meu princípio. Pode passar. Então, a história da medicina, ela é um pouco, conforme esse historiador médico, George Rosen, é um pouco de iatrohistória. Por quê? Porque toda a medicina foi baseada em coisas que foram sendo tentadas ao longo dos séculos. Muitas não deram certo, muitas tentativas que foram sendo aprendidas, e hoje, no século XXI, nós temos uma medicina muito avançada, mas ainda temos problemas como hoje está acontecendo com o vírus, que todo um problema é que ainda está gerando um desconforto mundial muito grande. Então, ainda temos esse problema todo hoje, dentro da medicina. Pode passar. O conceito de beleza é muito amplo, e um dos mais controversos é esse do compositor, de um poeta espanhol, Ramón de Campoamor, que a beleza está nos olhos de quem vê, é a coisa mais simples do mundo. O nosso cérebro, em questão de milésimos de segundo, ele olha para alguma coisa e ele diz se é belo ou não. É uma coisa intuitiva que nós não pensamos em dizer se aquilo é belo ou não. Para a face, normalmente nós olhamos primeiro para o nariz, olhos, boca, faz uma espiral abrindo e diz se aquela pessoa é bela ou não. São milésimos de segundo que a gente não entende, mas que qualquer um diz. Independente de raça, de cor, como nós vamos mostrar, tem todo um conceito dentro dessa beleza que é espontânea. Então, você vai para conceitos filosóficos que a beleza vem mais distante ainda, ligada às virtudes, né? Por exemplo, Thomas Mann, no livro A Morte em Veneza, ele coloca como a beleza entre as 4 virtudes, né? A única que você pode ver, ela coloca com bondade, sabedoria e verdade. E a beleza é a única que é sensível ao olho. Então, é um conceito também aristotélico, muito antigo, relacionando beleza e bondade. Pode passar. A imagem que não apareceu aqui ao lado, infelizmente, é de Grace Kelly. Então eu fiz esse contraponto das belezas diferentes.
Quando você vê aqui essa negra, aqui nessa parte, um contraponto da beleza cultural, como eu vou falar há pouco. Pode passar. Então, de uma maneira etimológica, a beleza ela tem conceitos muito ligados à Grécia Antiga. Você tem o kalos, que é o adjetivo de belo, mas ela também tem outros aspectos ligados, inclusive, à parte da hora que você está, aquele momento que você está, que é o koiné. Então é ligado ao momento de beleza, como se fosse uma coisa daquela hora. Pode passar. E de uma maneira didática, nós dividimos ela de 3 formas: a matemática, a beleza genética e a cultural. A beleza matemática, ela também, de uma maneira bem didática, ela é dividida em harmonia, proporção e simetria. Então nós vamos ver, todos nós sabemos disso, só que não da maneira didática. O que é harmonia? É uma ótima relação de proporção. Muito se fala em harmonização facial. Então, o que é isso? É apenas uma ótima relação de proporção na face. Então, quando você vai fazer qualquer procedimento, você tem que ter uma noção artística do que vai ser feito para não deixar uma desarmonia. E a proporção, o que é? A proporção nada mais é do que a relação de medidas constantes e em paralelo com outras estruturas daquela região. Então, se você vai fazer uma rinoplastia, você tem que ter uma proporção. Se a pessoa já tem um queixo grande, não pode ficar um nariz muito pequeno, que vai ficar fora da proporção. Então, vai mexer na beleza matemática. E tudo isso é com o objetivo de estimular os sentidos. Tomás de Aquino já falava, os sentidos exultam ante coisas bem proporcionadas. Então, a proporção é muito importante. Dentro dessa matemática, Leonardo de Pisa, um matemático italiano, conhecido como Fibonacci, ele fez essa sequência genial que hoje a gente vê em vários locais, que nada mais é do que a soma dos números. 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8, e essa espiral vai formando um número que é o φ próximo. E ela é encontrada em toda a natureza. Nas conchas, por exemplo, aqui uma concha Nautilus cortada, ela tem essa espiral de uma maneira perfeita. Numa girassol, na flor de girassol, você encontra essa espiral. Nos braços da galáxia, da Via Láctea, por exemplo, você também pode colocar a espiral de Fibonacci. Então, esse número φ, que é 1.618, um número irracional, ele tem aplicações em vários locais que os gregos antigos já colocavam na sua arquitetura, nas suas esculturas. Então, essa medida matemática, essa beleza matemática, ela é encontrada no nosso corpo também. Desde os nossos dedos, a falange distal, média, intermediária, ela tem essa sequência do φ, umbigo, a cabeça, tem várias medidas relacionadas ao número φ. No século XX também, Le Corbusier fez essas medidas, já mais moderno, dentro da arquitetura moderna. E depois da matemática, você tem, no último, a simetria. Quando a gente fala de simetria, a gente lembra muito a nossa simetria axial, um lado com o outro. Mas essa simetria ela é muito mais ampla. Ela é encontrada em toda a natureza. A rotacional, o exemplo clássico é uma estrela do mar, ela tem as 5 pontas. Então, você faz um raio. Por exemplo, uma pizza, quando você corta em 8 pedaços, se eles forem iguais, aquilo ali tem uma simetria rotacional, que é a simetria de uma maneira diferente do nosso corpo. E a translacional, se você pega essa simetria rotacional e coloca em 3 dimensões, você vai ver um aspecto de a translação de todo esse eixo de uma maneira simétrica. E o exemplo clássico na natureza é a colmeia das abelhas, que você tem hexágonos perfeitos, são construídos desde a época que a espécie existe. Então, você vê como a matemática e a beleza vêm associadas dentro desse aspecto da simetria. Passando um pouco para a beleza genética, que aí remete mais à medicina, no tema da nossa aula, que ela é basicamente tudo que nós somos e, através do nosso DNA, nós temos nossas evoluções, nossas mutações de cabelo roxo, de olhos azuis,
várias mutações que hoje, no século XX, com a capacidade de manipulação genética, envolve conceitos éticos muito sérios. Por exemplo, já se tem a capacidade de escolher um olho azul para que uma criança nasça com olho azul ou verde, e isso envolve muitas questões éticas de eugenia, de querendo fazer um melhoramento da raça de uma maneira artificial, vamos dizer assim, né? Dentro da manipulação genética. Então você vê aí um encontro clássico da beleza e da medicina, e que a gente, como médico, tem que saber o limite onde pode intervir dentro dessa modificação. O cirurgião plástico do século XXII talvez tenha a capacidade de fazer procedimentos de embriões que a pessoa fique mais alta ou fique mais... Então são coisas que a gente tem que saber o limite da ética. E principalmente respeitando as etnias. Então hoje você tem, na globalização, você tem raças que são misturadas espontaneamente, e alguns que querem manter mais o seu padrão isolado de raça, como etnia. Você vê cidades, por exemplo, Nova York, você encontra populações do mundo inteiro, indianos e árabes e judeus, todos convivendo harmonicamente, cada um com sua estética, cada um com sua harmonia. E o padrão da beleza deve ser respeitado de várias maneiras, tipo de cabelo, formato do nariz. Então a gente tem que, como cirurgião plástico, também não pode padronizar. Se eu vou fazer uma rinoplastia, eu não posso fazer todos os narizes iguais, esquecendo o padrão racial daquela pessoa. E a beleza cultural, ela é isso aí, é o conjunto de tudo isso, acrescido da nossa cultura, da nossa indumentária, da nossa vestimenta. Então, se você pega uma tribo africana, que eles fazem tatuagens corporais, que eles fazem inclusive tatuagens com espinhos para formar queloides no corpo inteiro, formando desenhos. Você tem tribos como as mulheres girafas, que colocam argolas no pescoço. A gente pensa que é o pescoço que cresce. Não, mas na verdade é o ombro que baixa. E se elas tirarem, a certa altura da vida, tirarem essas argolas, elas podem ter uma fratura cervical, porque não tem mais musculatura que segura. Então, você vê a que ponto a beleza cultural está ligada ao corpo de uma maneira muito forte. E o nosso padrão também ocidental, a gente vê as mulheres com toda a sua beleza. Então, às vezes, para sair para uma festa, sua mulher começa a se arrumar, não adianta apressar, tem que ir com calma e respeitar toda aquela maquiagem, todo aquele ritual. Então, é um processo de beleza que a gente tem na nossa civilização ocidental bem diferente. Próximo. E quando entra na parte artística, que a maneira que a gente tem de estudar a arte, estudar a beleza, é através das representações artísticas da nossa civilização desde os primórdios. A primeira cultura, o primeiro exemplo que a gente tem da beleza são pequenas esculturas, que eram as mulheres das deusas da fertilidade, né, que era o exemplo da beleza feminina da época. É bem diferente de hoje, porque naquela época as mulheres não precisavam ter o padrão que a gente vê hoje, né, magras e aquela coisa bem esquálida. Na época a beleza era muito associada à procriação, então ela tinha que ter um quadril largo, mamas fartas para que aquilo ali pudesse amamentar, pudesse ter um bom parto, e dentro do padrão da beleza dos animais, ter uma evolução da espécie, uma perpetuação das espécies. Então você vê como a arte é clara, mostrando como eram as primeiras deusas da fecundidade, né? Você vê Philendorf com mamas, que seria hoje uma gigantomastia. Pode passar. Essa é uma das mais interessantes, talvez seja a primeira representação de um parto, que é essa escultura da Turquia, onde mostra uma mulher também. Você vê mamas grandes, um abdômen flácido, e ali entre as pernas tem o rosto de um bebê nascendo. Então, são representações que através da arte a gente vê a medicina e a arte evoluindo. Uma das mais antigas é essa aí, a Hohlefels, que é de 35 mil anos, encontrada na Alemanha, que você vê a desproporção da mama e da vulva com relação à cabeça, são totalmente desproporcionais. Pode passar. E muitas delas você encontra todas com esse padrão de quadril largo, mamas muito grandes.
Dando um salto muito grande, a civilização egípcia fez um aprimoramento muito grande da estética, da medicina e colocava tudo isso na sua arquitetura, na sua moradia e dentro dos seus rituais, inclusive de mumificação. Uma regra de proporção muito usada na época era o cúbito real, que era o dobro do cúbito do faraó. Então, se o faraó fosse mais alto um pouco, aquilo aumentava, se fosse baixinho, aquela medida diminuía. Mas era a medida utilizada, o cúbito real. E você vê que toda a estética e toda a preocupação que os egípcios tinham da imortalidade, de toda querendo buscar um mundo eterno, e a mumificação para eles era a maneira que eles tentavam encontrar isso. Interessante, os cânopos, que eram os vasos que eram utilizados para guardar os órgãos, e eles não priorizavam o cérebro. A primeira coisa que era feita na mumificação era a retirada do cérebro pelo nariz, como se fosse retirando, e eles não valorizavam o cérebro, e sim esses órgãos, que eram o estômago, o fígado, o intestino, o coração. Então é bem diferente você imaginar que na época o cérebro não representava nada. Pode passar. E com todas as esculturas, com toda que a gente vê dos resquícios da civilização egípcia, muitos impressionam a gente. As esculturas de basalto, esse busto de Nefertiti, que é interessante, que é um padrão de beleza atualíssimo dentro da cirurgia plástica, dentro do nosso conceito ocidental de beleza, que há mais de 2000 anos você tem aquilo ali já como um padrão de beleza. Outra coisa interessante em Nefertiti, aqui nessa parte da direita, o crânio que eles faziam, desde criança, eles faziam bandagens para que o crânio crescesse de uma maneira longilínea, era praticamente uma deformidade. Muitos falam que eram alterações genéticas, turricefalia, crânio-sinostoses, né? Aquelas crânio-sinostoses, mas não, eles faziam bandagens para que o crânio crescesse longilíneo, que era um padrão de beleza na época. Pode passar. E é muito interessante que em civilizações que não tiveram nenhum contato com a egípcia, como os paracas no Peru, também faziam essa mesma bandagem para que os crânios crescessem longilíneos. Na África, Mambeto, no Congo, também você vê uma criança bem pequenininha ali, ó, com a bandagem formando uma alteração muito que para a gente é como se fosse uma microcefalia, uma coisa assim. Mas para eles era um padrão de beleza. E o Egito deixou toda essa como de uma maneira errada ele falou, Napoleão, quando viu as pirâmides, 40 séculos os contemplam, né? Não eram os 40 séculos, mas ele ficou impressionado com toda a civilização. Pode passar. E muitos poetas também, como Percy Shelley, que quando fala, contemplem minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Isso aí ele escreveu quando viu a escultura de Ramsés II, que ficou impressionado. Cleópatra, que era Cleópatra VII, a mais conhecida, também era muito vaidosa, apesar das moedas mostrarem que ela não era muito bonita, assim, os perfis que a gente vê não tem um padrão nosso muito bonito, mas ela tinha muito cuidado com a beleza de cosméticos, banho de leite e muita coisa que os egípcios já utilizavam. Dando um salto na civilização, indo para a América Central, a civilização homérica é muito interessante, porque eles têm padrões estéticos diferentes dos ameríndios. São padrões negroides, que mostram que antes da civilização, antes da mutação do olho oriental, já tinham civilizações negroides na América, né? E a civilização homérica fazia essas cabeças gigantes, né? O povo jaguar, e mostrava bem que era um padrão negroide. No Brasil a gente tem a Luzia com o crânio que foi feito foi até queimada no museu, fizeram uma representação e tem padrão negroide também. É interessante que é como se uma civilização antes do ameríndio tivesse já habitado a América. Outra característica interessante é a civilização maia, com todos os seus sacrifícios, eles já também faziam trepanações, faziam vários os sacrifícios que eles retiravam os corações
dos inimigos que iam ser sacrificados, colocavam na barriga dessa escultura, o chacmol, e mostra tudo isso querendo uma colheita boa, né? Então, você vê que eles usavam, às vezes, a medicina como conhecimento para seus rituais religiosos. Dando um salto novamente, vamos para a Grécia Antiga, que os padrões de beleza são muito vistos ainda hoje. Nós temos o exemplo da nosso berço, nossa civilização ainda é a Grécia, e nas esculturas masculinas, os couros, a core na escultura feminina como padrão básico, que foi evoluindo até o mundo helenístico. Pode passar. As esculturas tinham padrões bem clássicos, você vê a cultura, você vê o tipo de vestido, penteados, tudo nessas esculturas. E as medidas das cabeças, conforme os escultores utilizavam padrões diferentes. A cabeça, o Policleto usava 7,5 cabeças, o Lísico usava 8 cabeças, então a escultura ficava com a cabeça um pouco menor. Já no mundo helenístico já tinha mais movimento, as esculturas como essa aqui, que é fantástica, está no Vaticano, Laoconte e seus filhos, mostra toda uma força, toda a anatomia da musculatura de Laoconte com seus filhos. E o perfil grego, que a gente fala muito, né? Então você vê bem clássico na Vênus de Milo, esse padrão, que é a glabela, essa região bem alta, né? Então é o perfil grego, perfil bem reto. A escultura também, como eu falei, você vê a dobra do abdômen dessa escultura bastante já danificada, mas a gente se impressiona com a beleza das dobras do abdômen dessa escultura, que é a Vênus de Tíbulo. Então, mostra como a escultura ajuda a gente a entender a beleza e a evolução dela. Várias Vênus são vistas. É interessante a história de Frinéia, que era uma mulher tão bela que ela gerou muita inveja na Grécia Antiga e ela foi condenada à morte por profanar os mistérios lá de Eleusis e aquilo revoltou muita gente, né? Então, ela não era considerada uma prostituta, mas por ser muito bela, ela era utilizada como modelo por vários artistas da época e gerou muita intriga, né? Então ela foi condenada e na hora da condenação, Eurípides puxou o pano, que era o vestimento dela, e quando todos viram ela despida, Eurípides diz: mas veja, não seria doloroso condenar à morte a própria deusa Vênus, piedade para com a beleza. Então mostra que a beleza aí foi que a salvou no momento, da mesma forma que a condenou, que a salvou. Acho interessante a história de Frinéia. Muitas histórias famosas também relacionam a beleza com tudo isso, né? com o poder, com tudo. O julgamento de Paris é interessantíssimo, porque ele foi, vamos dizer assim, chantageado pelas deusas, né? Que ofereceram poder, Minerva, conhecimento, e Vênus ofereceu a mulher mais linda do mundo, que era Helena. E ele optou para ficar com a mulher mais linda do mundo, né? Nesse quadro belíssimo de Rubens. Então, hoje a gente tem muito esse padrão de beleza que a gente considera apolínea, que é aquela beleza clássica, a beleza das medidas, da matemática, e a beleza dionisíaca, que é a beleza da atitude, que ela extrapola a estética. A beleza dionisíaca, ela foge da regra, ela tem padrões diferentes. Eu gosto muito de citar a Gisele Bündchen, a modelo, como padrão de beleza dionisíaca, que ela tem um nariz grande, ela não tem cintura, mas quando ela anda, ela encanta no movimento. Então é um padrão de beleza diferente da apolínea. A cultura grega deixou, através de Aristóteles, Platão, Pitágoras, grandes números, grandes pensamentos, né? A Fídias, escultor, que a gente usa hoje em dia, o número Φ, por exemplo, que a gente emprega em projetos artísticos, e é muito interessante a gente ter o conhecimento de tudo isso. Roma também, eu acho que pouca gente conhece o Marcos Pólio Vitrúvio, que foi quem induziu Leonardo da Vinci a fazer o homem vitruviano. Muita gente não sabe porque o homem vitruviano vem de Vitrúvio, que foi esse arquiteto romano que tentou colocar o homem dentro do quadrado e dentro do círculo, que apenas
1500 anos depois que Leonardo da Vinci fez aquele desenho que eu vou mostrar depois. Com a Idade Média, muito do estudo, daquele antropocentrismo foi deixado ao lado, e a religião e a arte, toda a beleza foi para as igrejas, foi para as catedrais. Então o homem deixou de ser o centro da cultura, como apenas o divino ser adorado. Com o Renascimento, a gente vê artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Rafael, todos interessados no estudo do homem. Eles faziam dissecções proibidas, eles queriam estudar a anatomia de toda maneira. E aquele é o homem que ele fez baseado naquele do Vitrúvio anterior. A proporção, por exemplo, na face, Leonardo já tinha estudos muito avançados, que hoje a gente fala de harmonização facial, mas que já tinham toda uma medida, uma proporção idealizada na época. O corpo também é interessante, por exemplo, você pega o umbigo, ele divide o corpo no número φ. Se você pega o umbigo, da cabeça até o umbigo e do umbigo até o pé. E que no recém-nascido essa medida é interessante, porque é exatamente metade. No bebê é a metade esse número. Com a idade ele torna o número φ. São muitas medidas que a gente pode ver, como eu falei no início, dentro do número φ, dentro do estudo do homem vitruviano. Eu não vou me dar uma aula só falando isso aí, pode passar. Outro artista que fez muito esse estudo das medidas foi o Duret, que ele gostava muito da anatomia e deixou inclusive o dedo indicador de Duret, depois foi usado como medida, e muitos artistas usavam o dedo de Duret como uma medida, da mesma forma que o culto real dos egípcios. Pode passar. Então você tem exemplos da arte que são magníficos, como o Nascimento de Vênus, de Botticelli, que é o primeiro quadro que não tem nenhum tema religioso, apenas mitológico, depois no Renascimento. E você tem aqui padrões de beleza cultural, com vestimento, com vários ícones da beleza que hoje a gente ainda utiliza. Alguns padrões mudaram, por exemplo, a mama dessa mulher é muito pequena para o padrão atual. Os ombros são muito estreitos, mas a gente, baseado nas obras de arte, a gente procura estudar e entender a evolução da beleza. Então você pega, por exemplo, essa frase do Alexandre Pope: beleza, onde vejo ordem na variedade, onde, embora todas as coisas divirjam, todas concordam. Então a beleza é aquela coisa, às vezes você não explica, você apenas diz se é belo ou não. Esse trabalho do Bruegel eu acho interessantíssimo, que é a luta entre o carnaval e a quaresma, que ele mostra personagens. Aqui você tem médicos, a figura central ali tem um médico, e ele mostra as figuras deformadas. Na época tinham muitos leprosos, aleijados, anões. Então ele faz uma representação com esse paralelo entre a bondade, entre a religião, como o carnaval sendo o lado mais, vamos dizer, vasto, e a quaresma mais correto, e ele mistura nesse quadro, que é interessantíssimo você analisar cada elemento deles, é bem interessante. E você pega, por exemplo, a graça, quando a gente fala muito de graça, a beleza associada à graça, muito pelas três graças, que são trabalhos que muitos artistas reproduziram, que são elas em posições diferentes, mostrando a beleza feminina. Rubens, por exemplo, fez as gordinhas, que hoje mereciam uma lipoaspiração, se fosse analisar. Próximo. Aí você pega no século XX, já vem o cubismo, que já deforma toda a anatomia. Você vê o fim da estética padrão com o século XX, a arte já levando para o lado mais, vamos dizer, abstrato. E entrando mais na beleza, vamos dizer, cultural, você vê padrões que são absurdos. Na China, durante séculos, as mulheres tinham que ter o pé pequeno. Então, para ela ficar com o pé pequeno, ela amarrava com bandagens e colocava sapatilhas que ela ia ficando com o pé deformado. Todos os pododáctilos iam para baixo, ficava apenas o maior fazendo a ponta do pé, e aquilo ali elas não conseguiam às vezes andar sem o sapato depois. Então isso no século XX foi proibido, mas ainda se vê alguns casos dessas mulheres, porque tinha que ter, você vê ali
ela com o pezinho pequenininho, de sapato fica lindo ali, tá, aquela coisinha. Mas você vê o sofrimento que se fez em prol da beleza, né, com a medicina, hoje tentando corrigir deformidades como o joanete e essas coisas. Então, a que ponto se chega em nome da beleza? Na China também é interessante os padrões e essa boneca, vocês, não sei se alguém sabe, mas é estudo, a mulher ela não poderia ficar desnuda na época, então essa boneca ficava na mesa, vamos supor assim, do médico, e ela apontava onde estava a dor nessa boneca para o médico saber o local, ele não poderia vê-la desnuda daquela forma. Então são pequenas estatuetas de marfim, somente do período Ming, que é para o estudo clínico das mulheres. Outra coisa que já no mundo ocidental muito utilizada são os espartilhos, né? Para a mulher ficar com a cintura bem fina. O sofrimento que essas mulheres têm. Esse aqui de ferro, peça da Rainha Elizabeth I, por exemplo, você vê o sofrimento que deveria ser você ficar dentro de uma estrutura de metal, como um colete, apertando e aquilo apertando, dando problemas respiratórios e outras coisas. Então, tudo em nome da beleza. Tratamentos absurdos de escoliose, de tratamentos de coluna, que a gente vê como tudo isso foi mudando, e em nome da beleza, em nome da saúde também, a gente tem hoje a evolução da medicina. As próteses também é um capítulo muito interessante, o estudo de próteses de membro inferior, de masculinos, femininos, toda essa prótese de face, nariz, é muito interessante de ver como evoluiu tudo isso. Entrando de novo na arte, um capítulo interessante é o estudo de Toulouse-Lautrec, que ele tinha uma alteração, picnodisostose, né, alteração do crescimento dos ossos, e ele era quase um anão, ele tinha 1,44, se eu não me engano, e independente disso, teve uma vida muito, vamos dizer assim, libertina, e os bordéis de Paris, ele pintou, deixou a sua arte magnífica, né? Morreu cedo devido à sua vida realmente desregrada, morreu com sífilis, alcoolismo, e mostrando aí o aspecto clínico dele com a patologia e a arte caminhando, e ele deixou realmente belos trabalhos, e é o que eu chamo de beleza imortal. Ele deixou o seu trabalho para a imortalidade. Então, quando você fala do belo, o que é o belo? Quando você se olha no espelho, como Hegel fala, o prazer com o belo é um deleite narcísico. Nós temos que ter um pouco do narcisismo para poder sobreviver. Então, esse narcisismo é que tem que ser controlado da mesma forma que a vaidade, para não extrapolar o seu objetivo maior, mas tem que ter algum nível de narcisismo. Pode passar. Então a estética, a palavra estética, a gente pensa que é muito antigo, mas apenas em 1750 que ela entrou como um capítulo da disciplina Alexandre Balgard, essa disciplina que tentava sistematizar a diversidade da beleza na arte. Então é relativamente novo esse conceito da estética, né? Que a estese é a percepção através dos sentidos. Então, no século XX, você vê o quê? Você vê a cirurgia plástica entrando na medicina com o objetivo de trazer o belo, de fazer a beleza voltar no tempo com as cirurgias de rejuvenescimento e fazer as reconstruções, né? A cirurgia plástica começou, principalmente na Segunda Guerra, com os retalhos, com as reconstruções de soldados, de membros inferiores, queimaduras graves. Então, toda essa evolução surgiu através dessa necessidade, né? Até chegar ao que chegamos hoje. E hoje nós temos a dermatologia como parceiro também, dentro da busca da beleza. E hoje o problema maior que outras especialidades não médicas estão fazendo procedimentos médicos, fazendo cada vez mais, e a gente fica preocupado com isso. Às vezes, eticamente, sem aquele padrão que é muito complicado para a gente falar, mas que tem que ter um cuidado com isso. Pode passar. Então, a cirurgia plástica seria ótimo se fôssemos como as cobras,
E quando envelhecemos, tira aquela pele velha e nasce uma pele nova, lisinha, sedosa, né? Mas infelizmente não é assim. A gente tem que trabalhar essa beleza de várias maneiras. Pode passar. Não poderia deixar de citar o professor Pitangui com o seu legado que deixou para toda a cirurgia plástica, né? Com os seus alunos, com todas as suas técnicas de mamoplastia, várias técnicas, que é uma referência dentro da medicina e da beleza. E eu hoje, como cirurgião plástico, utilizo muito a cirurgia de face, né? Faço uma cirurgia bem mais modesta, com a recuperação mais rápida, sem muito traumatismo, buscando aquilo mais natural, sem exagero. Eu chamo facelift light, uma cirurgia bem mais simples. Com descolamentos menores, mais atração do SMAS, que é o que a gente trabalha a musculatura para deixar mais jovem. Pode passar. Pontos de adesão, que hoje a gente não usa mais nenhum dreno. Faz mais de 10 anos que eu não uso nenhum dreno em nenhuma cirurgia. Tudo com esses pontos de adesão. Os colegas oncologistas também aqui, é interessante. Todo o retalho é refixado sem a necessidade de dreno. Então hoje você tem também um outro capítulo da medicina, que é a cirurgia bariátrica, que trouxe um benefício muito grande dentro da beleza, que pega pacientes obesos mórbidos e dá uma vida nova a esses pacientes. Desde 98 eu trabalho com o Dr. Luiz Moura e outros colegas cirurgiões gerais que fazem a cirurgia bariátrica e que mudou realmente o padrão de estética. É um novo capítulo da cirurgia plástica hoje, é a cirurgia bariátrica dentro da estética. Aqui a gordinha do Botero, pode passar, e como se ela afinasse, né, deixando a beleza com todos magros e saudáveis. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Isaac. Por favor, tome assento aqui. Cadê a cadeira do Isaac? Então, continuando.